E aí eu lhe pergunto, você já descobriu quem é o seu Deus? Ao longo dessas 2 semanas, nós temos chamado a atenção para o fato de que todos nós temos uma tendência a ocupar o espaço de Deus com outras coisas, os ídolos. E a idolatria, então, acontece dessa forma, ao substituirmos o Deus Criador por qualquer outro falso Deus. Falsos deuses que prometem atender os desejos do nosso coração. Aliás, por falar em desejos, nós vimos no último domingo que os seus sonhos, de uma forma bem genérica, bem ampla, podem facilmente assumir o lugar de Deus. Porque, afinal de contas, eles são tudo aquilo que você sempre quis. Portanto, a segunda pergunta que eu faço para você é se você, baseado na meditação, na palavra que tivemos no domingo passado, já decidiu submeter seus sonhos à vontade de Deus. Colocá-los debaixo da autoridade de Deus. Entregá-los como Abraão entregou Isaac. Hoje, veremos um outro ídolo poderosíssimo, que é a busca pelo significado da vida por meio do amor romântico. Você conhece aquela música dos Beatles, All You Need Is Love? Eu não vou tentar cantá-la aqui, mas o refrão muito bonito, né, eu vou traduzir para você, diz, não há nada que você possa fazer que não possa ser feito, nada que você possa cantar que não possa ser cantado, ninguém que... E aí, no fundo, né? Love, love, love. É bonitinha essa música. Ninguém que você possa salvar que não possa ser salvo. É fácil. Tudo o que você precisa é amor. Love, love, love. O amor é tudo o que você precisa. Lindo, lindo, maravilhoso. Ainda mais quando uma música é apresentada num contexto de um filme agradável aos olhos, um filme inspirador. Vou citar só 2 aqui que utilizaram essa música. Eu, particularmente, gosto muito dos 2, já assisti várias vezes os 2, Moulin Rouge e o Across the Universe. Então, quando eu ouço a música, eu lembro dos personagens cantando a música. Realmente, é muito bonito, mas sempre tem o mais, né? O problema é que essa ideia de que tudo o que você precisa é amor, não se sustenta. Puxa, que chato, seria tão bom, né? Na prática, nós vemos que nem todo amor será suficiente para dar significado para a sua vida. Não estou dizendo que o amor seja ruim, não. Eu só estou dizendo que ele não é o suficiente. Então, a afirmação da música de que tudo que você precisa é amor é falsa, não se sustenta. Aí eu lhe pergunto, bem nesse contexto de dar significado para a vida, o que é que dá significado para a sua vida? Não sei, nunca pensei nisso. Então pense agora, o que é que iria paralisar você se você perdesse? Certamente filhos, cônjuge, negócio. Cada uma dessas atividades humanas, materiais ou emocionais, ou até mesmo espirituais, pode estar assumindo o lugar de Deus na sua vida. E uma delas é o amor romântico. A paixão que não é imortal, posto que é chama, mas é infinita enquanto dure. Que contradição, né? Eterna enquanto dure, como as pessoas costumam dizer. Eu fui lá buscar o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. Muito bonito, muito lindo, lindo, lindo. Mas a gente olha para a vida do Vinícius de Moraes e vê que ele era um cara absolutamente insatisfeito. Ele estava sempre em busca do novo amor da vida dele. Então,
esse amor que é cantado nas músicas, que é declamado nos poemas, esse é o amor romântico, ou também conhecido como paixão, já citado aqui nesse pequena estrofe do soneto da fidelidade. Para os poetas, para os românticos, de uma forma geral, a vida sem esse tipo de amor simplesmente não faz sentido. Mas como algo tão passageiro quanto a chama? Vocês já ouviram falar de chama eterna? Já ouviram falar de chama eterna? Existe uma chama eterna. É colocada junto me fugiu a palavra. Cerimoniais, não é cerimonial a palavra, não. Monumentos. Junto a monumentos ao soldado desconhecido. Então, todos os países da Europa têm um monumento ao soldado desconhecido. Aqui no Brasil também tem. Lá naquele museu da Segunda Guerra, né, que tem... Não sei se vocês sabiam que aquela construção representa o número 2 em romano, referente à Segunda Guerra Mundial, né? Então, lá também tem isso. Eu não sei se no Brasil eles conseguem fazer com que a chama nunca se apague, porque aqui as coisas, infelizmente, costumam não funcionar. Mas, nesses outros lugares que levam muito a sério a entrega da vida em defesa da sociedade, eles são muito estritos, eles são muito preocupados com isso. E realmente, lógico, é uma chama que é alimentada normalmente a gás e fica ali queimando permanentemente. Mas o fogo normal, ele só queima enquanto tem combustível. Quando o combustível acaba, o fogo acaba também. Então, você depositar a sua esperança de significado para a sua vida em algo que acaba, ou que pelo menos pode vir a acabar, é muito complicado isso. E sempre que você deposita a sua esperança de significado em alguma outra coisa que não seja a própria presença de Deus na sua vida, o nome disso é idolatria, que é exatamente o que a gente está olhando aqui hoje. Somente Deus é capaz de dar verdadeiro sentido à sua vida. Não estou falando nada contra o amor romântico. Eu também sonhei, né, falei sobre isso no sonho, sonhei em ter um amor romântico. O problema é que o amor romântico, quando é elevado à condição de idolatria, gera uma forma de escravidão, porque toda idolatria gera escravidão. E as pessoas que ficam buscando sentido nos relacionamentos românticos tornam-se dependentes das pessoas a quem amam. E isso é muito perigoso. Você não pode, a sua felicidade não pode depender de uma outra pessoa. Aliás, ontem aqui na roda de conversa, um momento muito bacana que nós tivemos, conversamos exatamente sobre essa doença psicológica que é a codependência, em que uma pessoa não consegue se sentir feliz enquanto o alvo da sua necessidade de controle não está feliz. Se o outro não está feliz, eu não estou feliz. Você associa a sua vida àquela outra pessoa. Mas pode ser ainda pior, porque há pessoas que não conseguem se sentir amadas. Elas estão permanentemente em busca de aceitação. Outras que não conseguem ficar sozinhas. E isso as leva a se submeterem a relacionamentos abusivos. Porque é isso ou nada. Então é melhor tolerar esse tipo de abuso. E, gente, não tem ninguém aqui com tão pouca idade que nunca tenha visto um relacionamento abusivo. É ou não é verdade? Quando normalmente acontece um relacionamento, ou quando acontece um relacionamento abusivo, normalmente a pessoa que está se deixando abusar tem baixíssima autoestima, não consegue se amar e acha que se ela romper aquele relacionamento, ela vai ficar sozinha, não vai ser aceita e a vida dela não vai ter sentido. Um exemplo
que eu vou dar para vocês de paixão avassaladora que levou a pessoa a tomar decisões péssimas é a vida de Davi. Davi estava de bobeira, o exército dele na luta, ele ficou em casa, casa vazia, a oficina do diabo, estava lá, a internet estava fora do ar, ele não tinha como ficar pesquisando alguma coisa no TikTok, e chegou na janela e viu lá uma mulher tomando banho. Cara, o que aquela mulher foi fazer tomar banho debaixo da janela do rei, né? Devia estar de má intenção, mas não importa, compete a você sair fora. E ele não saiu fora, pelo contrário, ficou profundamente apaixonado por ela, mandou chamá-la, adulterou com ela, e vocês já conhecem a história, né? Depois disso, ele ainda mandou matar. Ele não mandou matar exatamente, ele só mandou colocar o camarada, o marido dela, num lugar onde ele iria morrer. Tecnicamente, não é a mesma coisa. Mas o fato é que o homem pecou feio, e precisou se arrepender e se entregar nas mãos de Deus para ser restaurado. Mas isso não livrou a vida da criança, que morreu. A vida de Davi, esse momento da vida de Davi, tão conhecido por todos, é um exemplo de que a paixão, ela é destrutiva, se não for submetida a um amor maior. Não é que você não deva viver paixões na vida, não. Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que ela não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Eu cheguei a ficar com gastrite nervosa. Passei mal, passei muito mal. Eu pedi permissão para a Alba para falar isso aqui para vocês antes, que não foi com ela, né? Então, a primeira pessoa que caraca, esse é o amor da minha vida. Não foi. Não foi, e eu passei muito mal. Depois teve outro, passei não tão mal. Aí depois eu descobri que era melhor deixar Deus me levar. E aí, agora eu já estava quase 40 anos juntos. Oh, glória a Deus. Gente, a gente pode ficar mal quando perde um amor, aquilo que você considera o amor da sua vida. E quem bem apresenta isso para nós, todas essas questões tão humanas, tão cotidianas, ficar ouvindo sobre a vida de uma família que viveu 1.800 anos antes de Cristo, o que isso tem a ver comigo? Gente, o ser humano não mudou nada. O ser humano, no seu íntimo, é igualzinho ao homem das cavernas. Só que antes ele usava um tacape e agora ele usa um drone para ir lá e jogar uma bomba em cima do outro. Só mudou isso, a tecnologia para você fazer a sua lambança, né? Agora tem a internet, você não precisa mais chegar na janela e dar sorte ou azar de ter uma pessoa lá tomando banho na tua janela. Você simplesmente vai para aquela janelinha, essa daqui, e vai lá procurar aquilo que você quiser. E vicia, hein? Está seríssima essa história. Então, a vida familiar que melhor pode ser utilizada por nós para nos identificarmos com os problemas relacionados à busca de sentido, de significado na vida por meio de um amor romântico é a vida de Jacó. A vida de Jacó, ela é um pouco extensa na Bíblia. Ela vai do capítulo 25 ao 37 do livro de Gênesis. Por isso que eu pedi para você abrir no livro de Gênesis. Tá? Eu vou resumir para vocês, muito rapidamente. Em rápidas palavras, Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. Eles eram filhos de Isaac, aquele que foi entregue por Abraão. Esaú era totalmente diferente dele. E o pai, Isaac, preferia Esaú, porque ele era um caçador, era um cara forte e era o primogênito. Só que a mãe, Rebeca, ela preferia Jacó. Aquela história, né? A mãe normalmente dá preferência para o mais fraquinho e o pai dá preferência para o mais fortinho, né? Isso eu estou generalizando, eu sei que pode não ser assim, mas é muito comum isso, né? Rebeca ajudou o seu filho Jacó a enganar o seu pai e roubar a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Só que com isso ele teve que fugir, né? Porque Esaú, quando soube
que Jacó tinha roubado a sua bênção da primogenitura, ele chegou lá e disse: você vai morrer. Um dia eu te pego. Deixa só os nossos pais morrerem para você ver o que eu vou fazer contigo. E aí a própria Rebeca falou: não, vaza. Vai embora, que se você ficar aqui, você vai acabar morrendo. E eu não vou suportar isso. Então vá para a casa da minha parentela. E assim aconteceu. Jacó fugiu para a terra do seu tio, Labão, onde conheceu sua prima, Raquel, e ficou apaixonado por ela. Profundamente apaixonado por ela. Se ele teve gastrite nervosa ou não, eu não sei. Mas ele teve uma paixão dominadora. E ele, então, se submeteu a um relacionamento abusivo com o seu tio, para conseguir Raquel, que iria dar o sentido para a sua vida. Ele se submeteu. Não a um relacionamento abusivo com Raquel, mas com o pai dela, para que ele pudesse lhe conceder a filha em casamento. E você depois pode ler com calma na sua Bíblia, que ele trabalhou 7 anos para o tio, e finalmente chegou a hora do casamento, e ele foi dormir com Raquel e acordou com Lia. O pai delas o enganou. Interessante que Jacó é o enganador. Ele tinha enganado seu pai e depois foi enganado pelo seu tio. Família bacana essa, hein? Eu não quero fazer negócio com eles, não. Tem uma piada sobre isso, mas eu não vou contar, que ela é muito grosseira. Então, qual o sentido da vida de Jacó? O cara saiu da sua terra, o cara saiu da sua parentela, ele se desarraigou, ele não fazia ideia se ele poderia um dia voltar para a casa dos seus pais sem que o seu irmão o matasse. Então, ele estava com a sua vida sem sentido. E na hora que ele se apaixonou por Raquel, essa vontade de tê-la como esposa se tornou o norte da vida dele. A razão de ser da vida dele era se casar com a Raquel. Ela se transformou num ídolo. Isso pode acontecer conosco. O que Jacó fez, de ao se perceber vazio e sem sentido a sua vida, e aí buscar satisfação no amor romântico ou nos sonhos, é a mesma coisa que muitos de nós aqui fazemos. Eu já fiz também, como eu já disse. Mas, gente, buscar satisfazer suas necessidades mais profundas de significado e transcendência com amor romântico não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. É uma fantasia. A gente cultiva a fantasia. Quando eu conseguir aquela pessoa, a minha vida vai ser diferente. Pode ser pior. Você não sabe. Mas certamente ela não será capaz de atender a todas as suas expectativas. Porque ninguém é. Naturalmente irá gerar frustração. E aí como é que fica? Então eu não amo mais. Não era o que eu achava. E aí descarta e parte para o próximo. Da próxima vez eu acerto. Que é como o mundo faz atualmente. O que você fez? Como você reagiu quando perdeu o amor da sua vida? Eu nunca passei por isso. Glória a Deus. O que você fez? Pensa um pouquinho nisso. Você ficou paralisado? Arrasado? Pediu para morrer? Tem gente que se mata por causa disso. Eu não estou brincando, não. Isso é muito sério. Muito sério. Uma solução que a nossa sociedade, brilhante solução, brilhante, só que não, né? Uma solução que a nossa sociedade tem adotado é o sexo casual. Então, já que esse negócio de compromisso só dá problema, então vamos para o sexo casual. Quero nem saber o nome da pessoa. E pronto. A situação está tão barra pesada que eu estava numa recepção de médico ouvindo 2 senhoras falando. Senhoras um pouquinho mais velhas do que eu. Não muito mais velhas do que eu. E aí uma perguntando para a outra pelos filhos. Ela falando dos filhos, enaltecendo os filhos, natural, mãe, né? E aí ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Um dos filhos dela, 30 e poucos anos, ainda mora com os pais. Por quê?
O cara não é bem-sucedido, não tem o seu próprio trabalho. Não, é um cara bem-sucedido. Por que ele não sai de casa? Porque ele só quer sair de casa quando ele formar a sua própria família. E ele não consegue. Porque ele quer conhecer a mulher primeiro, antes de ir para a cama com ela. Isso é a mãe do moleque que estava falando. Ela pode estar se enganando, tá, gente? Eu sei que pode ser outra coisa, mas, levando em consideração que provavelmente é verdade, a resposta é que quando ele não leva a moça que ele conhece para a cama no primeiro encontro, a mulher não quer mais papo com ele, não. Gente, cara, assim fica impossível você chegar ao nível de intimidade emocional com alguém. Fica só no nível físico. Quantos filmes a gente não vê da pessoa acordando, olhando para outra e... Qual é seu nome mesmo? Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Uma outra solução extremamente nociva para esse problema da desilusão, do amor romântico, é pior ainda do que o sexo casual, é a pornografia. Há psicólogos que dizem que a pornografia hoje é o principal problema no mundo ocidental. É um negócio de 3 trilhões de dólares. Gente, 3 trilhões de dólares. Isso é o PIB dos Estados Unidos. Pornografia direto. O que acontece é que a pornografia, ela ativa áreas do cérebro, áreas ligadas à recompensa, e libera neurotransmissores, como a dopamina, que estão associados à sensação de prazer e satisfação. E aí a pessoa fica viciada naquilo. Ela fica viciada na dopamina. Tem gente que é viciada em adrenalina. Então tem que correr risco. Se não correr risco, não está bom. Tem que ir além, tem que sempre fazer mais. E quando não consegue aquele shot do risco, da adrenalina, a pessoa fica murcha. O outro, se não consegue ter aquelas imagens, fica paralisado. Se a solução para o problema da falta de um amor significativo tem sido tão ruim, eu te pergunto, para que a gente caminhe junto aqui, você já se decepcionou com alguém? Você já teve o amor da sua vida que deixou de ser o amor da sua vida? Além de mim? Só eu? Pô, mente não, pô. Ah, melhorou, né? Ah, é, o pessoal fica cheio, ah, meu Deus, não. Gente, coisa mais normal. E nessa hora, eu gostaria de responder essa questão, o que fazer quando somos decepcionados? Buscar um novo amor? Claro que você vai... dizem que foi Einstein que disse isso, eu não consegui verificar. Insanidade é você repetir a mesma atitude esperando um resultado diferente. E a nossa sociedade está completamente insana, porque fica repetindo, não deu certo, vai lá e tenta, agora vai dar certo. Né? Tipo determinadas ideologias políticas que nunca deram certo em lugar nenhum da história, em momento nenhum na história, mas as pessoas continuam achando que dessa vez vai dar certo. Isso é insanidade. Total, insanidade. E colocar uma pessoa, um ser humano falho, carente de Deus, como a fonte de sentido da sua vida, é garantido que vai dar errado. É garantido. Então, o que devemos fazer quando nos decepcionarmos? Eu peço que você vá ao capítulo 29 de Gênesis. Afinal de contas, eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, né? Eu vou ter que citá-la em algum momento. Eu quero desviar a sua atenção
de Jacó para Lia. Lia, a irmã mais velha de Raquel, aquela que foi entregue pelo pai ao enganar o seu marido. Gênesis 29, 17 diz que Lia tinha olhos meigos. E essa palavra meigos pode representar embaçados, sem brilho. Tem essa possibilidade, tá? Lá no dicionário de termos bíblicos. Só que Raquel era bonita e atraente. Cara, você já se imaginou sendo o irmão mais feio? Que ninguém quer você. Cara, naquela sociedade, a razão de ser da mulher era se casar e ter filho. Se ela não se casasse e não tivesse filho, a vida dela não fazia o menor sentido. E ela estava ali, na fila, a irmã dela cheia de pretendente, ela nenhum, a ponto do pai ter que dar uma enganada em um camarada que estava tão desesperado pela mais nova, que acabou aceitando ficar com a mais velha de quebra. Se coloca no lugar de Lia. Como é que você se sentiria numa hora dessa? Aparentemente, ela depositou nesse relacionamento uma esperança de mudança de vida. Na casa do meu pai, eu não valho nada. Agora, se eu der filhos a esse homem, mesmo ele preferindo a minha irmã, a minha vida vai fazer sentido. Ô, Leonardo, como é que você pode afirmar um negócio desse? Está na cabeça dela? Não, está no que ela fez. É só a gente ler. E é o que a gente vai fazer agora. Então, nós leremos do versículo 31 ao versículo 35 de Gênesis 29. O mesmo capítulo que acabamos de ler. Provavelmente, Lia tinha um vazio no coração tão grande quanto o de Jacó, que a levou a buscar significado para a sua vida no amor do marido, na resposta dele aos filhos que ela lhe dava. Quando o Senhor, versículo 31, viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Olha só. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome Rúben, que significa ver. Pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Agora ele vai me amar. Só que não, né? Só que não. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão, que significa ouvir. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi, que significa afeição, apego. Está claro aqui qual era a motivação de Lia. Ela queria de qualquer maneira ser aceita, ser amada, ser respeitada pelo seu marido, que dormia com ela, mas pensava na irmã. E agora? Nitidamente, a estratégia de Lia não estava dando certo. E olha que Deus estava ajudando, estava fazendo ela ter filho e a outra estéril. E não funcionou. Que decepção, né? Rapaz. Jacó continuava apaixonado por Raquel e continuava não dando atenção a Lia. Mais para frente, quando Raquel finalmente teve um filho, aí a coisa se desestruturou toda de novo. E aí Lia voltou a ter filhos, aí começaram a colocar as servas para terem filhos dele também, e por isso que ele teve 12, mais uma moça. Então, gente, um dos argumentos mais comuns de ser usado quando uma pessoa chega e diz que a Bíblia foi inventada na Idade Média, precisa muita ignorância para isso, tá? Desculpe. Porque a quantidade de manuscritos da antiguidade, né, os manuscritos do Mar Morto, que trazem trechos inteiros dos livros do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Isaías é completo num manuscrito que tem 300 anos antes de Cristo, sendo que o livro de Isaías provavelmente foi escrito em torno do ano 700 antes de Cristo. Não há documento histórico com uma cópia tão próxima dos fatos. As primeiras cópias da Ilíada começaram a surgir
mais de 600 anos depois da Guerra de Troia. E as pessoas não discutem, aceitam, mas não. A Bíblia tem que ser questionada. Nós podemos crer que realmente aquelas coisas aconteceram, porque quando você quer forjar uma biografia, você não conta a sujeira da pessoa, né? Você dá aquela passada de pano na pessoa e diz que ela é maravilhosa, que ela tem que ser eleita e tal. Então, tem todo um desenvolvimento fantástico nessa arte de passar pano. E a gente olha para a Bíblia e não tem passação de pano na Bíblia. Toda vez que alguém faz uma lambança, ela é exposta. Ó, tá vendo? Aconteceu com ele. E olha que esse cara era bom, hein? Imagina o que pode acontecer com você. Porque Paulo mesmo disse, a Bíblia foi escrita para servir de exemplo para nós. Ela é cheia de exemplos de pessoas que foram idólatras. Como Jacó foi idólatra em relação a Raquel, como Lia foi idólatra em relação a Jacó. Diante dessa desilusão causada pelos ídolos, você tem 3 caminhos. Você pode culpar o mundo. O mundo me odeia. E aí você se torna cínico. Você passa a não acreditar em nada. Né? A pessoa que é traída pelo cônjuge, e aí depois não acredita mais na fidelidade do outro sexo. É um exemplo disso. Mas você pode culpar a si mesmo também. O que eu fiz de errado? O meu problema sou eu. E aí você destrói a sua autoestima. Porque a sua autoestima não pode depender do que os outros pensam de você. Inclusive, isso é assunto para a última mensagem, não vou adiantar, não. Agora, você tem uma terceira opção. A terceira opção é reorientar o foco da sua vida para o que realmente pode te dar significado. Não o amor romântico, não a chama que não é eterna, mas que seja permanente enquanto dura. Não, você não vai conseguir ter significado ali. Nem na igreja. Nem na igreja. Quantos pastores não se desiludem porque criam a ideia idólatra de que ao se tornarem pastores, a sua vida fará sentido. E aí, meu amigo, é muita ralação, cara. Caraca, pergunta para o Anderson. Teve festa ali do lado, a gente chegou, tinha uma montanha de lixo em frente à nossa porta. Aí a gente foi, varreu tudo, botou dentro de saco e botou lá. Não varremos, eu ia varrer tudo para frente da porta da pessoa. Mas aí de noite o Senhor falou ao meu coração e disse que eu não deveria fazer isso. Que eu deveria dar o testemunho de que a gente é movido pelo Espírito e não pela carne. Ensacamos o lixo da pessoa todo e botamos lá, eu e minha mulher. Fomos os primeiros a chegar. Gente, não tem glamour nenhum, cara. Aqui não tem glamour nenhum. Então, quem entra na vida ministerial achando que, eu vou ser colocado no auge, eu vou ser o guru dessas pessoas, é um louco, louco. Não procure gurus. Você só precisa de Jesus. Pô, mas e você? Vem, conversa comigo, eu apresento a palavra de Deus e você vai fazer como os bereanos. Né? Paulo disse lá em Atos, não sei se foi em Atos, que os bereanos eram, que os bereanos eram melhores do que os filipenses. Porque os bereanos, quando ouviam Paulo falar, iam na palavra verificar. O que ele está falando é verdade? Esse cara não está tentando me enganar? Você tem que colocar as minhas palavras à prova. Você tem que criticar. Isso não significa destruir. Criticar é avaliar. O problema é que a gente, muitas vezes, tem baixa autoestima e não suporta uma crítica negativa. Não suporta, simplesmente não suporta. E reage, né, de forma agressiva. Muito pastor não aceita. Muito. Eu já lidei com um pastor assim. Eu já fui amaldiçoado por um pastor assim. Literalmente. Você vai embora? Você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal. Assim. Depois de 17 anos trabalhando naquela igreja como eu trabalho nessa. Por quê? Porque o cara era doente.
Não tenho ódio dele. Mas eu sigo à risca aquela frase tão inteligente. Não te quero mal, só não te quero mais. Uma coisa é perdoar. Outra coisa é confiar. Nós temos que perdoar a todos, mas só devemos confiar quando a pessoa se demonstra digna de confiança. Senão, você está se apoiando em cima de um caniço rachado, como diz a Bíblia, que vai partir e ainda vai entrar na tua mão. Vai te ferir. Então, muito cuidado em colocar pessoas no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Lia fez isso. Colocou Jacó, o amor de Jacó, o carinho de Jacó como o seu Deus, e não deu certo. Não deu certo. E aí, ao invés de escolher se tornar cínica ou se culpar e destruir a sua autoestima, que provavelmente já não era grande coisa, ela escolheu o terceiro caminho. É o terceiro caminho que eu convido você a escolher também. Ela buscou o Senhor para nele encontrar sentido para a sua vida. Versículo 35, Lia engravidou outra vez, a quarta, e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez, olha só, hein? Desta vez louvarei ao Senhor. Não tem mais nada a ver com meu marido, a não ser a bagagem genética do DNA dele. Tem a ver com Deus. Foi o que ela fez. Assim, deu-lhe o nome Judá, que significa louvor. Então parou de ter filhos, até aquele momento, né? Como eu já disse, depois eles vão ter mais, vão começar uma outra corrida de filho. Mas o que eu quero apresentar para você é exatamente esse o ponto. A solução escolhida por Lia. Não seja como Jacó, seja como Lia. Ao entregar seu coração ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, como é que ela conhecia o Senhor? O Senhor não era o Deus do pai dela. Tanto que Raquel roubou estátuas quando Jacó foi embora com as filhas, ou melhor, com os filhos e as esposas. Raquel roubou os ídolos domésticos do seu pai. E eles foram perseguidos e quase foram mortos. Não foram mortos porque Deus não deixou. Raquel não conhecia Yahvé, o eu sou, mas Lia conhecia. Ouviu falar, provavelmente, Jacó comentando na viagem dele de ida, que ele deitou e viu uma escada, anjos subindo e descendo, ele foi lá, ungiu as pedras e chamou de Betel, a casa de Deus. Ela deve ter ouvido essas histórias, né? Quando falta luz, a gente começa a conversar entre si. Pô, tem uma outra pessoa morando comigo na minha casa. Caraca, quem é essa pessoa? Não tem luz, você tem que conversar com alguém. E provavelmente ela conhecia de ouvir falar o Deus do seu marido. E ela disse, o Senhor, o meu Senhor, Ele é que será louvado por mim. É a Ele que eu louvarei. Judá. Gente, ao buscar significado em Deus e não no seu marido, ela teve o seu quarto filho, e o seu quarto filho foi o antepassado de Jesus. Jesus não veio da descendência de Raquel, José que veio. José foi a base do reino do norte, que era chamado inclusive de Efraim, que era um dos dois filhos de José. Jesus veio da casa de Judá. Esse quarto filho, aquele que alegrou o coração dela, aquele que deu sentido à vida dela, não pelo filho, mas por Deus, o Deus que lhe deu o filho, o Deus que passou a cuidar dela. Esse é o caminho para você vencer a sua idolatria, buscar significado em Jesus, e não em quaisquer outras coisas. E colocar o seu relacionamento com Jesus como a prioridade da sua vida.
lançarem expectativas excessivas sobre relacionamentos românticos, mesmo, inclusive, sobre um casamento. Sufocará a outra pessoa. A outra pessoa não é Deus. Se você joga a sua expectativa de que ela vai ser igual a Deus, ela vai se queimar. O relacionamento não vai aguentar. Não dá para sufocar a outra pessoa. Pode até destruir o relacionamento, a não ser que a outra pessoa se deixe enredar, né, e se torne codependente daquele que quis se tornar dependente. Isso é doença. A Adriana nos mostrou aqui ontem que isso é doença, já considerada, inclusive, lá no manual das doenças psicológicas. Não significa que você deva amar menos o seu cônjuge, mas que você deve amar mais a Deus e libertar seu cônjuge de expectativas sufocantes. Eu tive que fazer isso com a minha esposa. Eu já contei isso aqui. Quando a minha filha nasceu, a gente teve que refundar o nosso casamento. Não dava para continuar, as expectativas simplesmente não estavam sendo atendidas de parte a parte. Ou a gente se reorientava, ou o casamento acabava. E a gente colocou como prioridade diante de Deus manter o relacionamento. E olha, ela nem está aqui, mas eu posso dizer para você, hoje eu amo muito mais a minha mulher do que amava quando a gente se casou. Eu acho até mais bonita do que era. Tudo bem que a beleza da juventude é uma coisa incomparável, mas, gente, Deus. Escolha o caminho de Lia, e você também será sustentado pela presença de Deus. Se conseguirmos compreender o amor de Deus por nós, nosso coração se afastará dos falsos ídolos, mesmo que seja o nosso cônjuge. Porque a gente entenderá que só Deus nos ama como precisamos ser amados. Nós deixaremos de tentar transformar pessoas em nossos salvadores. E deixaremos de permitir que pessoas queiram ser os nossos salvadores. Não podemos deixar nenhuma coisa, nem a outra. Mas talvez você esteja se perguntando assim, mas será que o amor de Deus é tão grande mesmo? Que eu posso confiar nele, ao invés de confiar numa pessoa que está aqui do meu lado e tudo? Não duvide. Não duvide em momento nenhum sobre o grande amor de Deus por você. É como o versículo mais conhecido da Bíblia, que nós vamos ler juntos para encerrarmos aqui essa meditação. Vamos ler juntos? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Esse é o amor de Deus por você. E como ouvimos no domingo passado, se ele não negou nem seu próprio filho, por que ele haveria de negar alguma outra coisa? E também vimos no Salmo 37, coisa boa, a gente tem que repetir. Salmo 37, entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Atenderá aos desejos do seu coração. Submeta o seu desejo por um amor romântico a Deus. Não transforme o amor romântico num falso Deus. E veja que quando você passa a olhar para Deus e por meio dos óculos de Deus olhar para outra pessoa, você colocar um filtro para olhar a outra pessoa pelos olhos de Deus, aí você vai amá-la ainda mais. Porque você conseguirá ver coisas que só Deus vê. Coisas boas. Tem coisas que ele só vê que é ruim, mas ele vai poupar você disso. É por isso que a gente precisa orar. Orar mais uma vez. Pô, de novo? Sim, mais uma vez. Peço que você fique de pé. E eu quero repetir essas perguntas aqui que eu fiz para você, tá? Não todas, obviamente, mas eu gostaria que você me dissesse o que dá significado à sua vida. Para pensar nisso agora. Como você reage quando perde o amor da sua vida?
Como você reage quando é decepcionado por aquele em quem você confiou tanto? Qual a sua atitude? Cinismo? Baixa autoestima? Ou a reorientação do seu afeto, da sua afetividade prioritariamente para Deus? A decisão é sua. Eu não tenho como decidir por você. Só você pode decidir o que você fará para buscar o seu verdadeiro amor.